Olá, bom dia. Hoje é 5 de maio de 2020. Este é o canal Antes de Gênesis e eu tava vendo que eu fiz uma música ali, é o tema da viagem insólita. Putz, eu cantei mal pra caralho aquela música, né? Parece que fez era pra exaltar assim o tipo o difícil, o ruim, o mal, ou ficar o erro ficar junto e ficou ruim demais aquela música. Meu Deus do céu, eu cantei mal pra caramba lá. Tá. Um breve vídeo de 15 minutos. Eu vou dar um geralzão em tudo e fechar algumas lacunas de alguns vídeos anteriores, tá bom? E eu quero que vocês analisem algumas coisas aqui. Talvez eu faça mais vídeos hoje, estou aproveitando a quarentena, né? Tô meio sem trabalhar, então tô fazendo vídeo porque depois aí... Não que eu queira, né? Não tenho trabalho mesmo, se tivesse eu tava trabalhando, né? Tá, vamos lá. Já deu 1 minuto de papo aqui. Eu vou contar uma historinha pra vocês, tá? Eu quero falar o seguinte: existe um segredo na palavra obrigado. Existe uma dualidade na palavra obrigado. Você viu que a palavra obrigado indica que você faz algo obrigado e ela serve como agradecimento? Existe um segredo aí. O fato de você usar a palavra obrigado para mim quando você faz alguma coisa, ou eu te faço tipo obrigado, né? Está dizendo que eu fiz obrigado para você. Ou seja, eu não estou te agradecendo. Eu fiz obrigado para você e o mesmo acontece. Por isso que é um agradecimento mútuo. Como é que diz, filho? A pessoa dá um docinho para criança. Fora, fora, negão. Fora, para fora. Lá para fora, cara. Meu Deus do céu, vai mostrar. Eu não ia sair daqui, agora me mostra toda a minha zona que eu deixei ali atrás. Ah, que bagunça. Meu filho, como é que se diz pro vozinho que te deu a balinha? Obrigado, vovô. Tipo, não é um agradecimento. Está dizendo que, está dizendo assim, está nos dois lugares, está dizendo que você fez obrigado para mim e que eu fiz obrigado, não quero te agradecer. Entendeu? É mais ou menos assim. A dualidade ela funciona nos dois lugares. Você divide e coloca ela nos dois lugares e esse é o segredo da palavra linda, da palavra obrigado, que obrigado é você fazer algo forçado. Beleza? Tá. Aumentou bastante aí não é dessa história que eu quero falar agora, da palavra obrigado, tá? Vamos esquecer isso agora. Outro dia eu falo. Eu quero falar do seguinte, ó. Eu vou contar uma história pra vocês, tá? Vocês viram que muitas coisas que eu falo aqui atua contra mim? Perceberam ou não? Mas vocês viram que tudo que eu falo basicamente atua contra o homem? E vocês viram que eu falei do exame psicotécnico da autoescola, que você não pode deixar a casinha flutuando, que o homem não se dá bem com coisas que flutuam, e que foi lá no tecido do tempo, no espaço-tempo, e colocou um tecido do tempo para dar a ideia, uma visão de que está apoiado sobre alguma coisa. Então, nos meus vídeos eu mexo na base do homem e deixa ele assim, ó. Entendeu? Meio que sem. E isso tem a ver com a teoria do caos, tá bom? Você vai ver que a teoria do caos ela parte do instável, né? Não é do estável, é do instável, tá bom? Então os meus vídeos eles mexem na base do homem, tá bom? Vocês viram que os meus vídeos me agride? Me agride, porque eu também sou homem. Se agride o homem é justo que me agrida, né? Vamos lá. E outra coisa, sabe essa ideia de agressão, de que eu estou falando que... O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você fazer o bem a outro vai te agredir, entendeu? E aqui no mundo, você fazer o bem te enche de dinheiro, entendeu? E é o contrário. Você pode ver que os fazedores do bem estão em cima de status bem colocados. E fazer o bem agride quem faz o bem. Eu já citei Oscar Schindler, mas eu posso citar o seu querido Jesus. Ele fez o bem no mundo? Fez. Fez o bem no mundo. Você vai dizer que não. Fez, né? É a ideia de Jesus. E o que aconteceu com ele?
Foi bom? Não, mas não, peraí. O que aconteceu com Jesus por ele fazer o bem? Ah, tá. E tem gente aí em templos fazendo o bem cheio da grana. É só para você, se quiser pensar um pouco sobre isso e de repente pôr a barba de molho, aí eu vou te mandar a foto da barba de molho para você. De repente você pôr a barba de molho e começar a analisar umas coisas na tua vida, tá? Então tá bom. Eu já disse, tá? Por quê? Porque aqui eu vou falar, tô falando umas coisas que eu anotei, tá vendo? Ó, outro dia eu falo de novo. Aqui nós vivemos da necessidade do alheio. Entendeu? Você vai ver que o comércio é em cima da necessidade do outro. Entendeu? Pode observar. Observe com carinho que você vai ver que o mercado do mundo é em cima da necessidade do outro. Eu tiro do outro, mas ao mesmo tempo o pintor pinta a minha casa. É a minha necessidade, mas aí é porque a necessidade está lá e está aqui. Como eu disse no primeiro do vídeo, a dualidade faz isso. A necessidade dos dois lugares, mas acontece que um está podendo mais com dinheiro e o outro não. Então é muito fácil dar a igualdade para os dois, da necessidade, e deixar apenas um ditando o ritmo do dinheiro. Aí é onde vem aquela ofensa grave ao número 1. Entendeu? Que um aí está se prevalecendo na necessidade do outro. Um pagador e um credor. Um que paga, um que recebe. Aí eu já falei sobre isso também. Nisso é muito fácil. Supra a minha necessidade, pintor. Pinte a minha casa. E eu supro as suas. Porque você está vendo necessidade em dois lugares? E o dinheiro? Só num. Outro dia eu falo mais sobre esse uma e você já deve estar tendo ideia quando o Newton... Lembra quando eu falei que a soma de todas as forças não dá mais zero? Tá, vamos lá, tá dando 7 minutos, eu não vou conseguir contar a minha historinha. Mas eu só inicio ela porque o assunto ficou bom. Então você viu como coloca a necessidade em dois lugares, mas só um tem o poder aquisitivo. Ou seja, aqui tem a igualdade também da necessidade e o poder aquisitivo que faz a diferença disfarçando a necessidade, mas pondo a necessidade em outro setor. Mas a necessidade minha é boa e a necessidade do outro é ruim. E a minha necessidade, embora seja igual, a minha tá mais fácil porque eu sou o cara que estou fazendo a pintura. Mas eu sei que você vai dizer que não tá bom para ninguém. Porque é muito fácil correr para a igualdade. É muito fácil. Ah, não tá bom para ninguém. É muito fácil verbalmente correr para a igualdade quando o mundo físico diz outra coisa, que é tudo diferente. Tá bom? Então vamos lá. A minha história é tirar a base do homem. Por isso que eu fiz aquele vídeo do psicotécnico e do tecido do tempo, tá? E outra coisa que eu quero falar. A viagem do tempo do homem. Tô pegando vários pontos, tá? Tá aqui, ó. Anotei aqui. A viagem do tempo do homem, ela tem regras. O homem quer, porque nisso o homem controla. O homem quer estar no controle de Deus, no controle da igreja, no controle do viajante do tempo, no controle dos ETs, no controle da pandemia, no controle de mim, no controle do presidente, no controle do povo, no controle do Senado, no controle da democracia, no controle o homem está no controle de tudo e de nada ao mesmo tempo. É por isso que eu falo que aqui o seguidor, ou no procedimento normal, o seguidor manda no seguido. Mas na realidade nós dois somos mandados. Entendeu? Nessa história de que, diz aí pra mim o que você está achando, aí daí eu faço o vídeo de acordo com o que você quer, ó. Eu atendendo a sua vontade. Tá. A viagem do tempo tem regras. E o homem quer que tenha regras, porque assim está no controle dele. Quando ele descobrir que a viagem do tempo não tem regras, porque as regras põem o homem no controle. Ele fala, porque como o homem... Eu explico mais isso outra hora, porque não vai dar tempo. O que acontece? Existe o firmamento, o estabelecimento das coisas. O homem está sobre a terra. Não tem como voltar mais isso.
E isso deu uma garantia para o homem. Deu uma certeza, eu existo. A partir do momento que ele pegou o eu existo, ele sabe também do não existo, que é a morte. Então é como se o homem tivesse ficado com tudo. E ele mercantiliza isso com tranquilidade. Não há como mudar o que está feito. Mas as viagens do tempo dizem que pode mudar. Entendeu? Mas calma. A partir do momento que o homem conhecer o verdadeiro viajante do tempo, ele vai sair correndo, ele não vai nunca mais falar em viagem do tempo, porque ele vai ver que ele não tem o controle sobre o viajante. A partir do momento que o homem descobrir o primeiro reencarnado na vida dele, ele vai sumir do mapa, porque ele vai ver que ele perdeu o controle por causa daquela dualidade, entendeu? Essa dependência do outro causa a dualidade. Por isso que eu vivo da desgraça alheia. É para cair na armadilha da dualidade. Nisso faz um esquema. Então, em unidade, eu não dependo de nada do outro. Nisso, essa não dependência do outro envolve a perda do controle da dualidade sobre a situação. Mas eu compliquei bastante o vídeo, tá? Mas aqui, ou seja, quando o homem descobrir o primeiro reencarnado, ele nunca mais vai falar de reencarnação. Por quê? Porque ele acha que ele está controlando a reencarnação. Você já viu? Porque existe a constituição da massa, do sistema. E o homem está atuando assim. Ele acha que nada pode tirar isso dele. Ele acha que ninguém pode tirar a constituição dele. Ele acha que ninguém vai desfazer as igrejas, nem o próprio Jesus, porque a igreja está constituída em cima de Jesus. Entendeu? Então o homem tem esse poder, essa base. E eu tiro essa base. E ele fica assim, ó. Tirou a base, ele fica perdido. Eu tenho 3 minutos, eu vou iniciar a minha história e você vai ver como ela fica agressiva para mim. Vamos lá? Vai dar tempo de eu concluir esse vídeo, vai ficar aí, eu volto dando mais detalhes. Se você achar uma carteira com documentos e R$1.000, você está andando na rua, você viu uma carteira. Você está andando na rua, você viu uma carteira. Você pega essa carteira, tem endereço, contas para pagar, endereço do morador, tudo os documentos do cara, você sabe quem é e onde ele se encontra. E junto mais R$1.000. O que você faz? Você viu como já está traçado um caminho para você fazer? O homem já ditou aqui, ó. Tem que... Você já viu? Você percebeu que você já veio? O que a boa conduta diz? Que daí, claro, se eu encontrar, eu vou decidir o que eu faço na hora, mas o que é a boa conduta? O que eu ensino para o meu filho sobre uma situação como essa? Que ele deve pegar e devolver. Viu? Os 2 eventos. Traçados já. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu achar essa carteira, eu não devolvo o dinheiro nem os documentos. Aí diz aí pra mim o que você já imaginou de mim. Diz aí, eu quero que você pense o que você pensou de mim. Acontece o seguinte, meu querido. Eu ainda não achei a carteira. Neste momento, você vê o poder do verbal. Só de falar, você já fez uma imagem má de mim. Eu nem achei a carteira, nem sei se eu vou achar, cara. Eu falei se eu achar. E se eu achar, eu nem sei como que eu vou fazer ainda. Lembra aquele 2? Deixa o 2 em aberto? Lembra que eu falo? Não decida. Você já decidiu o que tem que fazer e está passando para o seu filho o que é bonito. E lembra que... Você entendeu? Se você viu os últimos, se você acompanha, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Vocês caem dualizado com o caminho já traçado. Isso daí evita aquele que eu falei, não decida, foi isso que eu fiz. Você já fez. Quando eu falei que eu não devolvo a carteira nem os documentos, você já fez uma imagem má de mim. Acontece que eu não achei carteira, brother. É só verbal. Nisso você vê o poder verbal. E nisso você vê outra coisa junto. Que tá tudo sempre junto. Lembra aquilo que eu falo de não decida? Eu nem achei a carteira ainda, nem sei o que eu vou fazer. Talvez eu nunca ache. Eu só falei, meu querido. Se eu achar, aí eu vejo o que eu faço. Mas aí existe outro tempo, TD. E lá eu vejo o que eu faço. É mais ou menos isso que eu tenho para dizer, mas eu volto com mais detalhe dessa história
para vocês entenderem o que eu tô falando e é sério. Abraço, fui.